Olá, meus amores. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que estejam todos bem. Na paz de Deus, né, gente? Tá, cá estou eu para contar mais uns trechinhos da minha história, né? Hoje eu vou começar com a história dos meus pais, né? Meus pais, eles são primo carnais. A minha avó, elas são primas carnais, entendeu? Aliás, desculpa, gente, elas são irmãs, entendeu? Minhas duas avós, a avó materna e a avó paterna, são irmãs. Meu pai e minha mãe são primos carnais. Mas tem aquela história que minha mãe conta, que diz que quando eles casaram, o padre fez se eu não me engano, a extrumução. É um ato lá que o padre faz para poder eh, tirar, para abençoar, para não ter filhos, porque diz que nascem filhos coisados, é um ritual lá, né. E eles moravam num povoado, né, e segundo contam minhas irmãs, que a avó pela parte do meu pai nunca quis o casamento, não sei por quê, né. A minha mãe, os pais da minha mãe era muito melhor condição de vida do que o meu pai, né. E a minha mãe naquela época era viajante, como eu esqueci o nome agora, meu avô Aprígio, né. E ele tinha touros qualificados naquela época, morava num lugar bem recomendado, eles eram muito bem benquistos ali nas redondezas e a minha avó era muito querida, muito querida, muito querida. Minha avó materna, chamava Martinha. E na casa da minha mãe sempre houve fartura, foi de fartura, né. Mas vivia assim de roça com tudo, sabe, mas o meu avô, ele tinha as melhores casas, nos melhores lugares de lá da minha cidade, Jeremoabo. É tanto que a casa deles, uma delas era no ponto melhor da cidade, que era na praça central, onde só tinha ricos, só para vocês terem uma ideia. Eles moravam lá no sítio, no lugar chamado Espadoada, né? Hoje está tudo diferente, mas ele tinha várias casas no centro da cidade, num dos melhores lugares. Meu avô, pela parte da minha mãe, tinha. Meu avô materno, entendeu? Eu não alcancei nenhum, alcancei a minha avó paterna, mas muito vagamente. E o meu avô também, Aprígio, pela parte do meu pai, eu alcancei ainda ele, sabe? Ele era sarará. E no final das contas, o meu avô entrou em sociedade com uma pessoa lá e nessa sociedade ele acabou com uma pessoa até influente lá na cidade, num mercadinho, mercearia, como ele era cachê viajante, viajava muito, então ele não tinha nascido, e eu cresci sabendo, ouvindo que esse sócio acabou roubando o meu avô. E no passar do tempo, meu avô foi acabando perdendo tudo, e foi isso, né? E foi assim, restou apenas uma casa e foi isso, né? Mas a minha mãe, na casa deles, nunca faltou nada, tá entendendo? Aquela coisa toda. O meu pai, por sua vez, sempre mais fraquinho. Então, tínhamos um sítio, um belo sítio, que era muito longe, 3 quilômetros da cidade. 3 quilômetros, eu nem olhei com 3 quilômetros quanto equivale, né? Mas só sei que era assim, eu cansei de ir para lá tinha casa de farinha. Eu particularmente, eu nunca trabalhei em roça, né, porque eu era das mais novas, mas fui algumas vezes para casa de farinha ver, mas não, praticamente não fazia nada, sabe, era mais os trabalhadores que faziam, que raspava, alguns amigos que via, empreita, essas coisas todas, né, ajudando que ajuda o outro, coisa e tal. E nesse sítio tem muita história para contar, sabe. Aquelas histórias de pessoas de roça que conta, inclusive tem uma comigo que eu mesmo nem sabia, mas minha irmã me contou. É impressionante que eu não me lembro disso. Em outro vídeo eu contarei.
E era um sítio muito cheio de montanha, coisa mais linda, sabe, que era de herança do meu pai, pela parte do meu pai, do avô, né, e que quando ao virmos para ir embora para cá, meu pai teve que vender, coisa e tal, né. Só sei que esse sítio era maravilhoso, rodeado de serra, à noite era tanto frio, um frio, e era muito bom, entendeu. Tenho muitas lembranças, andei 3 léguas quando eu ia com minha mãe e voltávamos, e nesse percurso de 3 léguas, a minha mente de menina era tanto sonho que eu sonhava, era sonhos era muito sonho, gente, na minha mente. Aquela viagem todinha eu ia com sonhos em minha cabeça, sabe. Formando sonhos, sonhando. Eu sempre fui muito fora da realidade. A minha realidade era uma, e eu vivia em outro patamar de sonho. É impressionante. Depois eu contarei em outro vídeo para não ficar muito longo como era. Então, esse foi mais um pouco da minha história, da história da minha família, da minha história. E no próximo vídeo eu conto os sonhos, o que eu sonhava durante esse percurso de viagem de ida, de vinda, que a gente só ia ou de pé ou então de jegue. Lá não passava carro, que era muito recuado de tudo, essa localização, entendeu? Como nós não tínhamos carro, a gente ia de jegue, isso mesmo, gente, de jegue. Meu pai tinha jegue, entendeu? E quando não era de jegue, era andando de pé, né, fia? E é isso. Então fica aguardando mais histórias, que é do percurso do sítio para casa e de casa para o sítio, né? Aquela menina sonhadora que vivia fora da realidade dela. E é isso aí. Espero que tenham gostado e fique na expectativa de mais histórias da Carmen.